Essa sessão solene se reveste de uma importância muito grande, pois além do significado da data que marca, ela reafirma a importância que tem a organização e a luta do povo para os desafios contemporâneos. Com este espírito legislativo brasileiro, nesta sessão solene do Congresso Nacional, dá sua contribuição ao resgate da memória de um dos momentos mais decisivos da história política do Brasil. Na revolta dos 18 do Forte, como ficou conhecida, jovens oficiais enfrentaram o poderio das forças governistas. Neste conflito desigual, apenas 2 revoltosos sobreviveram, Eduardo Gomes e Siqueira Campos, e iniciam sua cruzada libertadora que percorria todo o país. No Paraná, a coluna gaúcha se encontra com a coluna paulista, formando a famosa coluna Miguel Costa Prestes. Este movimento galvanizou os setores insurgentes contra tudo que a oligarquia brasileira da época representava. Os impostos exorbitantes, desonestidade administrativa, falta de justiça, mentira do voto, amordaçamento da imprensa, perseguições políticas, desrespeito à autonomia dos estados, falta de legislação social, reforma da Constituição sobre o estado de sítio, entre outras bandeiras libertárias. A coluna Prestes percorreu uma distância de 25 mil quilômetros, atravessando 3 estados brasileiros do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O espírito da coluna Prestes, senhoras e senhores, deve se manter na combatividade da nossa juventude. Por isso é importante que se conheça a história e se compreenda as mudanças e os avanços resultantes dos atos de coragem dos heróis da nossa pátria. A coluna Prestes era uma coluna de jovens oficiais do Exército Brasileiro, que incorporou civis, todos desejosos do desenvolvimento da nação, do progresso do país, de que era possível o povo viver muito e muito bem no território brasileiro. O reflexo imediato da coluna Prestes, daquele movimento dos tenentes, daquele movimento dos jovens oficiais brasileiros, resultou na Revolução de 30. E muitos desses oficiais da Revolução de 30 passaram a comandar o país, a governar a nossa nação. E o fato de comemorarmos significa resgatar no presente, para que a juventude brasileira examine esse período da história e o resultado que conseguimos oferecer à nossa nação. Então, o Miguel Costa, ele é tipo um mito dentro de São Paulo, principalmente dentro da Polícia Militar. Ele comandou a maior marcha militar da história do planeta, que é conhecida apenas como Coluna Prestes. Na verdade, é Coluna Miguel Costa Prestes, por quê? Porque tanto as tropas do Miguel Costa quanto as tropas do Prestes, juntas, percorreram o Brasil. Uma não teria condição de fazer a marcha isolada da outra, né? E depois, em 30, o Miguel Costa vem como chefe militar do Getúlio Vargas, intima o general Paz de Andrade a rendição, e o general Paz de Andrade se rende, e o Miguel Costa conduz Getúlio Vargas até o Palácio das Águias, no Rio de Janeiro, e assume o governo militar em São Paulo. O meu avô era uma pessoa muito de vanguarda, que ele pensava sempre para frente, gostava do novo, de fazer coisas novas. Ele marca muito a parte toda em que eles, durante a marcha, vão descobrindo o Brasil, e a pobreza, e as deficiências, e a riqueza também. A coluna fulgura na galeria dos grandes feitos do povo brasileiro. Ela é um patrimônio histórico, social, cultural da nação brasileira. Eu acredito que a coluna marchou invicta, porque além da bravura dos combatentes, além da sagacidade militar dos comandantes, a coluna marchou invicta porque ela exatamente ergueu uma bandeira política justa. A marcha da coluna não pode parar, a marcha da coluna tem que seguir, e nós aqui presentes
é que temos a tarefa, o orgulho, o amor, a paixão de seguir com essa bandeira avante. A Coluna Prestes foi feita por jovens. Eles eram liberais. E as bandeiras da coluna soam hoje como coisas muito simples, por conta das conquistas que nós tivemos ao longo desses 90 anos. A mulher não podia votar, era proibido o voto feminino. Hoje nós temos uma presidente da República mulher. Isso seria impossível imaginar, né? Naqueles idos de 1924, quando começa o levante de 5 de julho em São Paulo, e em 28 de outubro de 24, o batalhão comandado por meu pai, o Batalhão Ferroviário de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, inicia a sua marcha. A Coluna Prestes, liderada por meu pai, vai atravessar, naquele momento, no Rio Grande do Sul, é onde se juntam homens, como João Alberto Lise Barros, que subleva o seu grupo em Alegrete, né? Ali no sul vai se juntar Siqueira Campos. A coluna atravessa o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vai subindo, atravessa o Tocantins, entra no Maranhão, atravessa o Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, e vai através do Mato Grosso caminhar para o exílio na Bolívia, depois de 2 anos e 3 meses de marcha revolucionária, incendiando o território brasileiro, clamando pelo desenvolvimento econômico nacional, clamando pelo voto secreto, pelo direito das mulheres e clamando pelo fim da corrupção. Jovens brasileiros fizeram essa marcha, um dos maiores feitos da história da humanidade. O exemplo da Coluna Prestes é o exemplo de luta, é o exemplo de conscientização. A Coluna Prestes incendiou o país com armas na mão, derrotando 18 generais do Exército brasileiro. Esse exemplo de juventude, de garra, esse exemplo de luta, é o exemplo que sempre foi negado à juventude brasileira. Esses anos que nós estamos hoje vivendo são anos de vocês, são anos de vocês jovens. Vocês têm que pensar um pouco nesse momento que vivemos, se inspirar naqueles jovens de 22, 23, 24, 25, 26 anos, que resolveram marchar pelo país, dizendo: não, nós vamos fazer um Brasil diferente. Eu tenho orgulho, sim, porque foi o que o Luiz Carlos falou agora, foram desbravadores que lutaram por um descontentamento nas injustiças sociais, as desigualdades. A intenção não poderia ser a melhor. Eu levo isso como um trunfo, porque eu vejo como heróis, como desbravadores, como garra. Eu vejo isso como garra, como o Luiz Carlos falou, de Luiz Carlos Prestes, Cavaleiros da Esperança. Eu levo isso só como uma esperança. Um marco muito grande para mim é o acidente de avião, né, que ele estava com Siqueira Campos, o meu avô, no qual o Siqueira Campos, infelizmente, nada para um lado, que era de noite, e ele não sabia, ninguém sabia para onde era o lado da praia. Meu avô foi o único sobrevivente, que foi em 1930. Isidro Nardes, que aos 104 anos é o único remanescente, pelo menos que a gente tem notícia, ainda vivo. Ele é um senhor muito lúcido, e até nessa semana que eu estive na casa dele, ele ainda comentou do Prestes, como o Prestes dava as ordens, o serviço dele na coluna. Então, vários relatos que ele passou já para nós, né? Ele seguiu a coluna do Rio Grande do Sul até Juninho Cerqueira. Então, ele atravessou o estado gaúcho e atravessou Santa Catarina. Lá, nosso município lá faz divisa com o Paraná e com a Argentina. Então, o seu Isidro, aos 13 anos de idade, a coluna arregimentou o pai e o tio dele. E ele, quando viu o pai seguindo a coluna, ele resolveu ir junto, seguir o pai dele. Vivendo com o Prestes, aprendi muito, e hoje estou aqui dando depoimento, falando no meu livro, sobre esta minha vida em com que vivi. É uma biografia da minha vida, junto com o líder Luiz Carlos Prestes, homem que até hoje o seu nome é temido pela reação. Muito obrigada. O que a
identifique com essas palavras. Quem queria fazer um Brasil sério não podia assistir acomodado. O futuro enganchado no passado, o presente perdido, sem futuro. O papel da ternura era tão duro que o amor precisava andar armado. E o amor andou armado há 90 anos pelas mãos daqueles combatentes da Coluna Prestes, que hoje cada um de nós aqui representa um pouquinho, e essa juventude que aqui está também representa. Obrigada, gente.